Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 a 19. Gênesis 3, 1 a 19. A palavra de Deus então nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela tua palavra. Vamos abaixar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, obrigado por esta manhã,
Obrigado, ó Pai amado, pela oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor nos deixou, ó Pai amado, a Tua palavra para nos conduzir, nos direcionar nos Teus caminhos. Perdoa os nossos pecados, ó Pai amado, livra-nos do mal. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir para que o Senhor conduza este estudo e que cada momento aqui, ó Pai amado, cada palavra aprendida, cada situação, ó Pai amado, que o Senhor coloque aqui em nós, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos sair daqui diferentes de como chegamos, ó Pai amado, modificados pelo Teu Espírito, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, olha só as consequências de um ato que aparentemente aos nossos olhos foi simples, né? Porque por vezes a gente banaliza a desobediência. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas nascem pecadoras. Isso é a própria palavra nos declara, né? Através do Salmo 51, verso 5, o próprio Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Por causa da vileza da primeira rebelião, herdamos do primeiro casal a culpa e a corrupção. Mas assim, por que foi tão terrível o que eles fizeram? Porque quando a gente olha para um filho, que você manda fazer alguma coisa e ele desobedece, a gente passa a mão na cabeça 1, 2, 3 vezes ou mais até. E às vezes a gente não dá aquele peso necessário àquele ato de desobediência. Mas por que que a primeira desobediência trouxe um peso tão terrível? Verso 5 e 6 do texto que nós lemos, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E esse é o verso 5, no verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, olha só, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não foi apenas uma desobediência. Não foi algo somente porque fui pego de surpresa e não pensei direito. Não, a mulher disse aqui, era desejável, a árvore boa para dar entendimento. Ela foi sim seduzida por aquilo que a serpente tinha dito. Não foi algo impensado. O pecado imediatamente domina o homem. Podemos ver que, ao ser questionado, o homem coloca a culpa no outro. Vocês perceberam no texto que diz assim, quando ele é questionado, né, ele não assume seu próprio erro, e ele diz: a mulher que o Senhor me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele coloca a culpa em quem? Na mulher? Mas antes da mulher, ele coloca a culpa em quem? Em Deus. Ele diz: o Senhor me deu essa mulher e ela me fez pecar. Ele não assume imediatamente o seu erro. E a mulher também, ela diz o quê? A serpente me enganou e eu comi. Não é culpa minha, ela me enganou. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes a palavra de Deus vem de encontro
a um ato errado que nós estamos cometendo e a gente fala, não, mas eu fiz isso porque... Né? Sempre tem um porquê que fica vagando no espaço. Às vezes a gente está no nosso emprego e o patrão pediu para você dizer que ele não está. Eu sempre uso esse exemplo, mas é comum acontecer. Aí você atende o telefone e a pessoa, o seu patrão está aí? Não, ele não está. E quando é questionado sobre aquilo, mas você não é crente, você está fazendo isso. Fala, não, mas se eu estou fazendo porque, né? O porquê que fica, né? No ar. Porque senão eu vou ser mandado embora. Gente, isso justifica? Quem te deu o emprego foi o seu patrão ou foi Deus? E assim, nós seguimos nessa vida de culpa, de corrupção que herdamos do primeiro casal. Esse texto nos mostra também que o pecado do homem não tratava-se apenas de um acidente sem culpa. Olha só, D.A. Carson, no seu livro O Deus Presente, ele diz o seguinte: a tentação por parte da serpente não era apenas um convite para quebrar uma regra. Não era apenas um convite, vamos quebrar essa regra, porque também não é tão pesada assim. Não. E, por outro lado, isso é o que muitas pessoas pensam sobre o pecado. É apenas quebrar uma regra. Eu quebrei uma regra, depois eu me arrependo ali, ou eu corrijo aquilo que eu fiz. Não, meus irmãos. O que estava em jogo na tentação era algo muito mais profundo, mais importante, mais infeliz, mais horrível, algo muito mais detestável. O que estava em jogo ali era uma revolução contra Deus. Ali, quando o homem peca, ele não estava simplesmente dizendo, quebrando uma regra que poderia facilmente ser corrigida. Não, ele estava se rebelando contra Deus, literalmente. Isso torna comum ao homem olhar para si e se tornar um Deus, o seu próprio Deus. Porque ele tira Deus do centro do coração do homem. Eu não preciso mais te obedecer. Eu agora tomo as minhas decisões. Porque agora eu tenho conhecimento do bem e do mal. E isso agrada aos olhos. Não é o que a mulher disse? Meu coração se agrada em ter conhecimento sem depender de Deus. E ali ela foi envolvida. E envolveu também, o próprio marido foi envolvido. Porque no texto, ela já imediatamente dá ao marido e ele come. Concordando com tudo que estava acontecendo. Há pessoas que possam olhar essa situação e dizer que isso é um exagero. Mas não é bem assim. Você está exagerando. A palavra de Deus, ela não é tão pesada assim. Mas no livro O Deus Presente, de D.A. Carson, ele continua dizendo que a Bíblia não vai fazer sentido para você se você não concordar com ela. Você já tentou discutir com alguém na faculdade, no serviço, que não crê na Bíblia? Você não vai chegar em lugar nenhum. Porque se ele não crê na Bíblia, ele não vai admitir os argumentos que você vai usar. Então, a Bíblia não vai fazer sentido. E também não faz sentido com o que ela diz a respeito do nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema? Qual é o maior problema da humanidade? O pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Você não pode concordar com a análise que a Bíblia faz
sobre o nosso maior problema, sobre o pecado, se você não acredita na Bíblia. A nossa principal e mais solene necessidade, então, diante disso, é de sermos reconciliados com Deus. Quando a gente entende que o nosso maior problema é o pecado que nos afasta de Deus, então a nossa maior necessidade é o quê? Reconciliar com Deus. E só tem uma forma de nós nos reconciliarmos com Deus, ou de sermos reconciliados com Deus. Precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que nos salve. Se você não crê, então, na Bíblia, no que ela fala sobre a queda, sobre a situação do homem de depravação total, nunca entenderá a necessidade de salvação. Entende? Porque muitas vezes você vai falar para alguém a respeito de Jesus e a pessoa banaliza, às vezes até te trata com indiferença, porque ele não crê nas Escrituras. Ele não crê que o homem, depois da queda, ficou separado de Deus e isso vai levá-lo à morte eterna. Ele não crê em nada disso. Uma vez eu estava lendo um livro que falava a respeito dessa questão e ele dizia que se o homem não tiver fome, se não tiver com fome, alguns dias sem comer, ele não vai fazer muito caso se você oferecer para ele um lanche, um X-bagunça ou um cheeseburger. Ele não vai fazer muita diferença. Ele não vai fazer muita questão desse lanche. Porque ele sabe que se ele não comer, chegando em casa ele tem o que comer. Mas se ele está alguns dias sem comer, sem perspectiva de vir alguma coisa para que ele possa comer ali por semanas, e você oferece um lanche, uma fruta, ou qualquer coisa que seja que ele possa comer, ele vai se apegar àquilo com a maior intensidade que ele possa expressar naquele momento. Porque aquilo ali, naquele instante, é a maior necessidade dele, necessidade física. E aqui é a mesma coisa, se o homem não entende que ele necessita de salvação, para que ele vai querer um Salvador? A obra de Cristo não terá significado nenhum para ele. Entende que antes de levarmos o Evangelho para as pessoas, precisamos colocar na mente da pessoa, através da palavra de Deus, e é óbvio, da ação do Espírito Santo de Deus, a necessidade que ele tem de um Salvador. Por isso que as pessoas às vezes não entendem quando você fala só Jesus salva. Se ele não conhece a Bíblia, ele vai falar assim, mas salva do quê? Que necessidade eu tenho de ser salvo? Eu tenho tudo, eu tenho carro, eu tenho emprego, eu tenho uma família. Jesus me salva do quê? Para quê? E quando a gente olha, muitas pessoas levam o Evangelho sem apresentar a necessidade que o homem tem de salvação. E pela misericórdia de Deus, algumas pessoas, muitas pessoas são salvas, porque o Espírito Santo de Deus ainda age no coração deles e transforma a vida deles. Mas amados, o Evangelho tem que ser apresentado mostrando primeiramente ao homem a necessidade que ele tem de um Salvador. E aí você mostra a solução desse problema. Mas voltando a respeito do pecado, como Deus trata o pecado? No livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber, de Adão Nascimento, ele vai dizer a respeito disso. Ele fala que o homem trata o pecado de forma leviana, porém Deus o trata de modo
severo. Deus não banaliza. Deus pune o pecador. O pecado é uma violação da justiça de Deus. O pecado é um insulto à santidade de Deus. Por isso Deus o castiga nesta vida e na vida por vir, na eternidade. Porque Deus é eterno. E se a justiça de Deus foi violada, a santidade de Deus, que é eterna, foi violada, necessita de uma punição eterna. O pecado é a desgraça do homem. Todo o seu sofrimento, toda a miséria que vivemos nos dias atuais, inclusive, são por causa do pecado. O pecado é a causa básica das dores, das perdas, das angústias de coração, das frustrações existentes no mundo. E assim como Adão, lá no início, o que as pessoas fazem nos dias de hoje a respeito disso? A quem eles culpam? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: meu Deus, tanta violência, tanta fome, tantas pessoas morrendo, esse coronavírus, será que Deus não está vendo isso? Cadê esse Deus que é um Deus de amor que não vê isso? E as pessoas culpam a Deus. Mas o pecado é a causa básica de todas essas coisas, de todas essas doenças, de toda a violência, de todas as transgressões. Quando você é assaltado na rua, quando você olha na televisão alguém sendo assassinado, quando você olha tempestades destruindo alguma cidade, enchentes, tudo isso, meus irmãos, é culpa do pecado. Nós temos que ter essa visão, essa cosmovisão em relação às coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Porque nas regiões celestiais, ali elas tramam para que nós venhamos a nos insultar, a brigar, aflorando o pecado que está em nós. E com esse impulso que o pecado traz, e com essas tentações e setas sendo colocadas no ouvido da gente, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus para nos dominar, nós temos capacidade, qualquer um de nós, meus irmãos, temos a capacidade de pecar e de agir como qualquer um homem sanguinário ou violento que você já viu na face da terra. Nós só não fazemos isso pela misericórdia de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, trata sobre a queda do homem, do pecado e do seu castigo. E literalmente ela vai dizer assim: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por este pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos,
e a mesma morte em pecado, bem como a natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procede todas as transgressões atuais. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Todo o pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, em todas as misérias espirituais, temporais e eternas. No breve catecismo, a pergunta de número 14, ela diz assim: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. A definição de pecado, então, na doutrina basilar, contida na resposta acima, define o pecado como pecado de ação e pecado de omissão. Olha só, às vezes a gente acha ou imagina que nós pecamos apenas por ações. Nós também pecamos, irmãos, por omissão. Pecado de ação, a transgressão da lei. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Abra lá, vamos ler novamente. 1 João 3, verso 4. Você que está em casa também pode acompanhar. 1 João 3, verso 4. Amém? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então esse é o pecado de ação, quando você quebra um dos mandamentos de Deus, quando você transgride a lei de Deus, você está pecando. Mas é óbvio, quando a gente olha assim, é fácil, entre aspas, né? É mais fácil de perceber que você errou. Porque tem a lei de Deus e você sabe que quando você sai fora dela, você transgrediu, você deixou de fazer aquilo, você quebrou uma das leis, um dos mandamentos, e você é muito mais fácil de entender que você está em pecado. Mas o pecado também é tido como pecado de omissão. E quando a gente se depara com uma situação dessa, né? Não praticar o bem quando se sabe e quando se pode fazer. Quantas vezes a gente se depara com situações assim? Alguém que vem pedir um prato de comida. Ah, mas eu não sei, o que ele vai vender isso aí? Ou, eu não dou dinheiro para pedinte na rua, porque ele vai comprar drogas. E a gente, por vezes, se engana para poder não fazer com a questão com a desculpa de o que ele vai fazer com esse dinheiro.
Meu irmão, o seu papel é ajudar. O que ele vai fazer com aquilo é entre ele e Deus. É entre ele e Deus. Deixar conscientemente de realizar o que é correto, justo e santo, quando se tem oportunidade e possibilidade de fazê-lo, é pecado por omissão. Abra lá em Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago 4, 17. A palavra de Deus então diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós pecamos constantemente por omissão. Constantemente. Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar a sua versão de alguma coisa que pode livrar alguém de uma situação e nos omitimos porque a gente quer ver aquele lá ser punido. Nós já criamos uma justiça própria para aquela pessoa ou para aquele cidadão ou às vezes até mesmo uma entidade política e nós nos omitimos porque a gente não gosta, não admite e a gente faz justiça própria. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem, tendo oportunidade de fazê-lo? Sabe alguma outra definição de pecado? Podemos pecar como? O autor da lição, ele traz algumas definições. Mas dá uma pensada a respeito. Perder o caminho, errar o alvo, fracassar moral e espiritualmente, desviar-se de onde deveríamos caminhar. Essa condição retrata a condição de todos os seres humanos. Romanos 23. Romanos 3, 23. Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos perderam o caminho. Todos erraram o alvo. Todos fracassaram moral e espiritualmente. Todos estão desviados. Não há um sequer que não se desviou. Definição B: deixar de amar a Deus e ao próximo. Né? O texto que a irmã Patrícia leu, ele trata disso. Que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, em Deuteronômio. Mas eu gostaria de ler um outro texto, onde Jesus, o Mestre, resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Mateus 22, 37 e 39. Mateus 22, 37 e 39.
Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí o 39, e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas vezes pecamos não cumprindo esses dois mandamentos? Quantas vezes? Meus irmãos, em Deuteronômio 6, abra lá em Deuteronômio 6. Nós pecamos até mesmo quando não passamos isso para as gerações futuras. Quantas vezes nós deixamos de ensinar os nossos filhos a respeito disso? Olha só, lá em Deuteronômio, Deus colocou essa ordenança para o seu povo. Do verso 1 em diante, acompanhem comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha a partir do verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha aqui a ordenança que segue no verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós fazemos isso, irmãos? Nós lembramos a todo instante de Deus? Todo instante? Tudo que você vai fazer, você lembra de Deus? É isso que está dizendo aqui. Coloque na sua cabeça essas palavras, que o Senhor teu Deus é o único Deus. Inculque na cabeça dos seus filhos. O que é inculcar? Não é ensinar, é falar repetidamente até que ele entenda. Como dizia um professor que eu tinha, né? Até que ele absorva por osmose. Inculque na cabeça dos seus filhos. E não somente isso. Escreva nos umbrais da porta. Coloque no frontal a sua cabeça. Coloque no seu braço. Para quê? Para que a todo lugar que você olhar, você lembre que o Senhor teu Deus é o único Deus.
Meus irmãos, quando eu me converti, eu conhecia, né, o Jerry, que tocava aqui no Ministério de Música, e conheci a irmã dele, até fui trabalhar com ela na loja que ela tinha de calçados. E uma coisa que eu aprendi naquele momento ali, naquela convivência, foi algo assim que eu guardo no meu coração até hoje com um grande carinho. Todos os dias nós decorávamos um versículo. E por vezes a gente acaba deixando isso de lado e esquece. Mas ali era constante, todos os dias nós decorávamos um versículo. Sempre ela colocava o versículo, um dos versículos, né, escolhidos do dia, pregado nas paredes, no balcão, para que a gente pudesse, aonde a gente fosse, próximo ao banheiro, a gente olhasse, está lá o versículo. Por que a gente não faz isso hoje? Por que a gente não coloca na geladeira, do lado da televisão, quando você for entrar na porta do quarto, um versículo? E não é algo para ficar eternamente ali não, porque daqui a pouco você nem lembra mais que tem um versículo ali. Troque uma vez por semana, para que você aprenda versículos novos da palavra de Deus. Decore. A gente deixou de lado esse exercício. E quando a gente deixa de lado essas questões, nós estamos pecando por não amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. E Deus coloca essas palavras aqui porque Ele conhece o coração do homem. Porque se um segundo só você deixar de lado algo de Deus, as coisas de Deus, você o abandona. Isso é do ser humano. O ser humano não persiste sem a ajuda e o auxílio de Deus. E Ele deixou a receita aqui. Coloque nos umbrais da porta. Coloque atas no seu braço. Num lugar onde fica a vista dos seus olhos. Para que você não esqueça que o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, quem não ama a Deus com amor exclusivo e incondicional, deixando de expressar tal amor em adoração, em submissão e em serviço, não ama seu próximo como a ti mesmo, com o objetivo maior de dignificá-lo, de honrá-lo, de ajudá-lo, de confraternizar com ele. Certamente, quem age assim está pecando pela lei, pela quebra de toda a lei. Quando a gente olha que nós devemos amar o próximo, fica fácil ou simples, né? Mas olha só, dignificar o próximo. Sabe, quando você se depara com uma pessoa e você tem que torná-la digna para você, não, essa pessoa é um irmão da igreja. Ou essa pessoa é uma criatura de Deus, ainda que não seja crente. Dignificar aquela pessoa. Honrar aquela pessoa. Quantas vezes nós temos autoridades colocadas sobre nós, em que a gente não concorda política ou espiritualmente com as decisões daquela pessoa, mas a gente faz o quê? Ele não me representa, então eu não vou segui-lo. Às vezes na igreja é isso. E a gente não dá honra a quem merece honra. Porque toda autoridade foi dada por Deus. Ajudar. Nós devemos ajudar o próximo. E olha só, confraternizar com ele. Quantas pessoas se dizem crentes e falam que não tem necessidade de vir à igreja? Para quê?
Eu e Deus aqui, nós temos um lance aqui entre mim e tu, e não preciso de mais ninguém. Meus irmãos, sem comunhão com o corpo de Cristo, não tem como você ter comunhão com Deus. A não ser que seja fisicamente impossível. O amor se expressa concretamente nas atitudes e nas práticas. A definição C, então, de pecado, o pecado da incredulidade. No Novo Testamento, é afirmado categoricamente que a redenção depende da fé salvadora. Um dom especialíssimo que o Senhor concede aos seus eleitos. Abra lá em Efésios 2, verso 8. Efésios 2, 8. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus então nos diz assim, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora todos juntos, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O pecado da incredulidade nos afasta de Deus. Tira toda a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Os que creem em Cristo são salvos. Os incrédulos permanecem perdidos. Entende que assim, quando a gente olha, parece que já está separado, onde alguns são melhores que outros. Não, não são, meus irmãos. Aqui todos estavam perdidos. Olha só. Os que creem em Cristo são salvos desse todo que estava perdido. Os incrédulos permanecem na mesma condição, perdidos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 3, 18. Evangelho de João 3, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hebreus 11, verso 6.
Fazer um exercício bíblico aí, né? Abre aqui, abre ali. Hebreus 11. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. A incredulidade é a forma mais contundente de pecado. A incredulidade é a forma mais radical de desvio da criatura do seu Criador. O incrédulo, sendo um contumaz opositor de Deus, já está condenado. Olha só isso. Quando a gente olha para o incrédulo, a gente acha que, sabe aquelas pessoas que a gente olha assim e fala, nossa, ele é honesto, é trabalhador, é casado, é um bom pai de família, só falta ser crente. Está em cima do muro ali, ó. Meu irmão, não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Não existe neutro. No que diz respeito a esse ponto, não existe neutralidade. O incrédulo não é neutro, ele é um opositor a Deus. Mateus 12, verso 30. Mateus 12, 30. Olha só o que o próprio Cristo, o Mestre, diz a respeito disso. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler de novo? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Como eu posso dizer que alguém é cristão e não quer se ajuntar com Cristo, com o corpo de Cristo? Não quer conviver com crente. Não, mas eu tenho meu contato ali com Deus, face a face. Não, mas eu não preciso obedecer tal coisa, não. Os tempos são outros. Não, eu não preciso ser submissa ao meu marido, aquilo lá é na época de Jesus, aquela época lá, a mulher era tratada assim mesmo. Não, eu não preciso amar minha esposa tanto assim. Afinal de contas, nós vivemos num tempo em que os direitos são iguais. E a gente vai se amoldando ao século. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu olho para algumas pessoas que eu conheço, e as pessoas não querem ouvir do Evangelho, porque se ele aceitar a Cristo, ele tem que mudar alguma atitude na vida dele. Eu acho que muitos aqui conhecem alguém assim. E se ele continuar com esse pensamento, meu irmão, ele não vai estar neutro. Ele pode ser uma pessoa boa, ele pode ser um bom pai de família, uma mãe excelente, ele pode ser um excelente funcionário, ele pode ser honesto, ele pode dar dízimo à igreja, ele pode dar esmola aos pobres, fazer caridade, ajudar as pessoas, mas se ele não admitir que tem que mudar as atitudes de acordo com a palavra de Deus,
para poder seguir a Jesus, ele não é neutro. Ele é contra Deus, ele é opositor a Deus. E se ele com Deus não se ajunta, espalha. O pecado da incredulidade é a corrupção e perversão espiritual. É também a intronização e materialização do ego. Porque essas pessoas, ela olha para si mesma, ela fala, gente, se eu fizer isso, eu vou abrir mão disso. E eu não posso abrir mão disso, porque eu me amo e eu tenho que me amar. E eu tenho que gostar tanto de mim, que se eu fizer isso, eu vou estar abrindo mão de algo que é direito meu. A questão do aborto, por exemplo. Eu vi tem um rapaz que faz algumas charges cristãs, assim, e nesse tipo videozinho do TikTok, né? E ele fez uma onde a mulher chegou e falou, não, mas a respeito do aborto, né? Chegou diante de Deus e falou assim, não, mas meu corpo, minhas regras, Senhor. Não, o Senhor vai me proibir de entrar no céu por causa disso? Meu corpo, minhas regras. Aí ele lá, vestido de Deus, responde para ela assim, seu corpo, suas regras. Meu céu, minhas regras. Abra-se o chão. A gente ri, né, mas é sério isso, meus irmãos. Quantas pessoas pensam assim? Meu corpo, minhas regras. Não, meus irmãos. Nós não temos regras próprias. Nós seguimos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Essa é a nossa regra. A palavra de Deus, nossa regra. Essa é a frase. Não é meu corpo, minhas regras. Se a palavra de Deus diz que é pecado e pronto, acabou, não tem justificativa. E às vezes a gente tenta querer moldar a palavra de Deus à nossa vontade. Interpretar de forma que não atrapalhe aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta de fazer. E que Deus diz que é pecado. Ou seja, idolatrando a si mesmo como um Deus, o homem deixa de obedecer aos decretos de Deus e passa a tomar suas próprias decisões. Desde o início é por isso, meus irmãos. Desde Adão, quando ele olhou para a fruta, ali na palavra de Eva fica muito claro isso. Agradável para dar entendimento. Não foi algo assim, eu não sabia. Não, foi por vontade própria. Ela queria tomar as suas próprias decisões. Agradável para dar entendimento. No polo oposto a tudo isso, e graças a Deus por isso, encontra-se a fé em Cristo Jesus. O único meio de justificação e de salvação do homem. Fé em Cristo Jesus. A fé redentora, porém, provém da misericórdia de Deus, não de outra coisa, não de uma busca pessoal, não de meditações no monte, não de seguir um mestre terreno, não de acompanhar alguém que está ali se isolando do mundo como um monge. Não, meu irmão. A fé redentora provém da misericórdia de Deus. Atinge o pecador não parcialmente, mas completamente. A fé redentora, ela atinge completamente o pecador. Pecador este,
inabilitado para salvar-se. Entende isso? Sem a fé redentora que nós vimos lá em Efésios 2:8, que é dom de Deus, não é nossa, não é gerado em nós mesmos, é dom de Deus. Sem essa fé, o homem é inabilitado para salvar-se. Deus, pelo dom da fé aos seus escolhidos em Cristo, não elimina o pecado original, mas impede seu pleno afloramento mais perverso, que é a incredulidade. Pela readmissão do pecador, a família de Cristo como filho redimido. Olha só, Deus então, pelo dom da fé aos seus escolhidos, em Cristo Jesus, Ele não elimina o pecado original, mas Ele impede o pleno afloramento, o mais perverso deles, que é a incredulidade. Por isso que ainda pecamos, por isso que ainda erramos com esse corpo. E aí, Ele então readmite esse pecador à família de Cristo como um filho redimido. Novamente, Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 2, verso 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Louvado seja Deus pela palavra dele. Louvado seja o nosso Deus, porque não somos estrangeiros e peregrinos. Não somos desconhecidos do Pai. Não estamos mais separados de Deus como outrora. Mas fazemos parte da família de Deus. Por causa da obra de Cristo Jesus. Por causa da misericórdia de Deus derramada sobre nós, os seus eleitos. Louvado seja Deus por esta ação de Deus para conosco. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, como é bom tê-lo como nosso Deus. Como é bom, ó Pai amado, ter sido alcançado pela tua misericórdia. Nós que outrora éramos desgarrados, ó Pai amado, estávamos desviados, estávamos, ó Pai amado, perdidos, caminhando, ó Pai amado, para a perdição e sofrimento eterno. Mas o Senhor, ó Pai amado, ao Senhor aprove escolher cada um dos seus eleitos e arrebanhar para junto de Ti, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, que através do sofrimento de Cristo, através de uma vida de retidão e justiça de Cristo, imputou em nós a sua justiça, para que pudéssemos ser chamados justos, e através da sua morte de cruz, nos deu vida, e vida em abundância. Nós te louvamos, Deus amado, porque sem essa atitude, Deus, continuaríamos perdidos, caminhando para a perdição e sofrimento eterno. Mas hoje, ó Pai amado, fazemos parte da tua família. Louvado seja o Senhor, ó Pai amado, porque podemos ter a esperança, ó Pai, a alegria de saber que um dia estaremos eternamente com o Senhor, ó Pai amado, morando e vivendo em gozo, alegria, paz e amor, que só o Senhor, ó Pai amado, pode proporcionar ao ser humano. Louvado seja Deus. Continue conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.